Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, dia 20 de março, domingo, eu quero, juntamente com você que está me ouvindo, meditar a palavra do Senhor nesses poucos minutos de nosso programa, A Voz do Pastor. Ontem eu tive a alegria de presidir a Santa Missa, encerrando o festejo de São José em Matões do Norte. Fiquei muito feliz de estar junto com aquele povo lutador que busca enfrentar as dificuldades e viver a sua fé naquele município. Recentemente saíram alguns dados a respeito dos municípios mais pobres e mais ricos do Brasil. E saiu Matões do Norte como um dos 10 mais pobres do nosso país. Claro que essa notícia, em primeiro lugar, não agrada a nós. Sabemos que o município é muito pobre. Porém, a realidade não se pode esconder. Maior preocupação não é falar que o município é pobre, mas não enfrentar o problema, não buscar a solução. Isso deve ser motivo de preocupação, de compromisso de todos, tantos do município que moram lá, as autoridades, como o povo, mas também o nosso Estado, o nosso país. Nós temos que buscar sempre vencer os males, superar a pobreza que é tão cruel, principalmente para o pai e mãe de família que querem assumir a sua missão. Obrigado, povo de Matões, pela acolhida e vamos continuar firmes. O evangelho de hoje, desse domingo, é Lucas 13, 1-9. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Querido irmão e querida irmã, em primeiro lugar, Jesus
foi desafiado pelos seus conterrâneos diante duas tragédias que tinham acontecido naquele tempo e que o povo estava muito preocupado. Ora, em primeiro lugar, a violência. Pilatos tinha mandado matar várias pessoas e essas pessoas eram inocentes. E depois uma torre tinha caído e também morrido outras pessoas. E a pergunta deles era essa: será que aquelas pessoas que foram vítimas da violência de Pilatos, ou que naquele momento a torre caiu em cima delas, elas tinham pecado e ali era consequência da vingança, ou vamos dizer, correção de Deus? Então Jesus vai dizer: não, tirem isso da cabeça. Não fiquem pensando assim, que Deus é vingativo, que os acontecimentos, por exemplo, como esses, são resultado dos erros das pessoas. Estamos agora mesmo acompanhando a guerra entre Rússia e Ucrânia. E as pessoas lá morrendo, vítimas da violência dos governantes. Agora, essas crianças que morrem inocentes, esses pais e mães de família, as pessoas, elas não têm nada a ver com esse conflito. Elas querem viver em paz. Porém, os interesses econômicos, principalmente, dos poderosos, o ódio, tudo isso faz com que provoque a morte. Então, Jesus está denunciando essa violência, esse abuso dos poderosos diante da vida do povo. E nós, então, precisamos todo dia tomar consciência disso, que Deus, Ele age, mas muitos males da nossa vida, eles são causados ou por nós ou pelas autoridades, que se omitem ou também agem de maneira errada. Agora mesmo, por exemplo, no Brasil está se discutindo a respeito se pode ou não usar as terras indígenas, se os brancos entrar na terra dos índios e explorar os garimpos. Ora, isso é uma grande violência. Aquilo que é dos povos indígenas, eu não tenho direito, só porque eu tenho força, tenho poder econômico, eu posso invadir. Isso é uma grande injustiça, sem falar das consequências também dos males que poderão causar a poluição dos rios. Mas o Evangelho termina com uma mensagem importante para nós todos, a mensagem da conversão. A figueira estéril, ela vai ter um tempo para ela produzir frutos. E esse tempo é o tempo também que Deus nos chama, nos dá para que a gente mude de vida. Muitas vezes nós estamos repetindo sempre alguns erros. E Deus sempre está tendo paciência conosco. Mas pode ser que um dia esses nossos erros acabem causando muitos males na nossa vida. A conversão deve ser agora. Não vamos adiá-la para depois. Deus abençoe neste domingo e lhe dê saúde e paz
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.